Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Mais uma gravação maravilhosa aqui para vocês do Líder Medcast, o seu melhor podcast de saúde. Como vocês já sabem, nos conhecem, o nosso propósito é trazer para você informação checada, informação boa, informação real na área de saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não tão confiáveis e não tão boas. O nosso propósito é fazer o contrário, é trazer para você informação checada através de profissionais que têm autoridade para falar naquela área que estamos aqui no tema hoje. Compartilhe, se inscreva no canal, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify e acompanhe nosso trabalho. Se inscreva, divulgue para que a gente possa continuar trazendo para você essa informação de qualidade. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Paulo Guimarães, cirurgião plástico, doutorado, mestrado em cirurgia de mama pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Hoje responsável pelo setor de cosmiatria da mesma faculdade, Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Nos dá honra hoje e nos presenteou com a sua presença. Paulo, muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Sidney, eu que agradeço você, o Moisés, pelo convite. Vai ser muito bacana a gente bater um papo hoje sobre uma coisa que eu faço bastante no consultório, né? Cirurgia plástica, o tema que a gente escolheu, cirurgia plástica pós-gestacional, que é um tema amplo aí, bastante abrangente e que muitas mulheres se interessam aí. É uma fase da vida que muda bastante coisa no corpo, então acho que vai ser bastante interessante. Estou animado aqui com essa participação. Sensacional. Moisés, vamos lá então apertar o Paulo para a gente extrair informações e dividir com você aí. Bora lá. Seja bem-vindo novamente, doutor. Como falado por ti, depois da gestação, a mulher tende a ficar um pouco mais sensível com a questão do corpo, né? Quais são as principais cirurgias procuradas por uma mulher que acabou de passar por uma gestação? Pois é, Moisés. É muito comum, né, as alterações corporais aí da mulher pós-gestação, né? Então, o corpo sofre uma série de alterações, principalmente na região abdominal, né? Às vezes ganho de peso, às vezes, enfim, um descontrole da parte hormonal também. E as queixas mais comuns após gestação são relacionadas à flacidez, né? Justamente, a paciente geralmente tem uma distensão abdominal muito importante, né? Com crescimento uterino, principalmente no finalzinho da gestação, e também o desenvolvimento mamário, né? A última etapa do desenvolvimento mamário ele se conclui durante a gestação e a fase de amamentação, e isso vai gerar uma série de alterações, principalmente relacionadas à flacidez, tá? Então, as principais cirurgias mais procuradas da mulher pós-gestação são relacionadas à flacidez tanto da região abdominal como também da região das mamas. Nas mamas, às vezes pode estar associada a uma flacidez e atrofia dos tecidos mamários, pode perder um pouquinho de volume das mamas, ou hipertrofia mesmo da mama com flacidez. E na região abdominal a gente tem que avaliar se existe uma flacidez da pele, da musculatura ou as duas juntas. E, além disso, algumas gordurinhas indesejadas que acabam se depositando em algumas regiões estrategicamente indesejáveis aí para as mulheres. E, como bem dito, isso é algo totalmente comum depois de uma gestação. Infelizmente, né, para a maioria das mulheres é uma coisa muito comum, né? Então, o que as mulheres geralmente perguntam, doutor, mas o que eu faço, então, para eu ter sofrer menos, né, alterações durante a gestação? Bom, primeiro lugar, né, a paciente tem que ter a consciência de se preparar para uma gestação. Eu sempre oriento a paciente que vai se programar para uma gestação, se ela pudesse programar, que muitas vezes é alguma coisa meio não programada, né? Deus que quis, mas se ela pudesse programar, ela pode fortalecer a musculatura da região abdominal, né? Então, o fortalecimento dessa região geralmente ajuda a evolução, muitas vezes. Outra coisa é o ganho de peso, né? Fazer um ganho de peso controlado, seguindo as orientações da médica obstetra, né, ginecologista que está acompanhando esse pré-natal, é muito importante. Quanto mais ganha peso, geralmente o corpo vai ter mais alterações na recuperação após as gestações. E o aumento da mama também é algo comum justamente para a amamentação, né? Exatamente. Então a mama se prepara, né? Então existe um aumento do volume mamário, isso invariavelmente vai acontecer, né? Nas mamas pequenas, nas mamas maiores também vai aumentar esse volume mamário. E aí a gente nunca sabe como que vai ser depois, né? Porque quando terminar esse período de amamentação ou quando o bebê nasce, né? Como que a pele vai responder
na retração desse volume dela, né? Então, às vezes, a pele acompanha muito bem e não gera uma flacidez, mas é muito frequente algum grau de flacidez e isso pode trazer um desconforto bastante intenso aí para essas mulheres. E geralmente a amamentação vai me corrija se eu estiver enganado, de 6 meses até 1 ano e meio, podendo chegar a 2. É por aí mesmo, né? Enfim, isso é muito variável, né? Tem mulheres que conseguem amamentar mais tempo, outras logo no começo não tem uma produção de leite muito importante, tem mais dificuldade com a pega do bebê, isso é um tema mais difícil, né, de a gente falar. Mas de qualquer forma, a gente vê que tem mulheres que amamentam às vezes até bebês de 3 anos, né? Enfim, então tem mulheres que vão longo, uma amamentação é longa, né? Então isso, mas o período, o tamanho, né, desse período de amamentação, ele não influencia tanto. Essa era a minha pergunta. Vai influenciar na questão estética? Não tem uma influência, porque o ganho de volume é no final da gestação e no começo da amamentação. Então o volume máximo da mama é atingido nesse momento, né? Então, essa distensão da mama que vai fazer com que, às vezes, você tenha depois um grau de flacidez. Não o período, a longevidade do período de amamentação, né? Já aconteceu ou no final da gestação ou no início. E tem algum prazo seguro para que a mulher possa procurar um cirurgião plástico? Essa é uma pergunta bem frequente, né? Porque às vezes a mulher sai do parto e existe certo desconforto muito rápido com o corpo, né? Ainda mais algumas mulheres... E natural que haja, né? Porque realmente é uma diferença, apesar de fisiológica, não deixa ser uma diferença. Né? Exatamente. É engraçado que a mulher se incomoda muito, o marido geralmente entende mais, mas deveria entender. Deveria. A maior parte das vezes ele até entende, ela espera que existe alguma alteração, porque é normal. Claro. Mas a mulher muitas vezes se incomoda, né? Então geralmente elas procuram não para agradar o marido, mas para elas mesmas, para se sentirem melhor. Tá certo. Exatamente. Então, é lógico que a gente tem que esperar um pouquinho, né? No começo, né? Logo depois que nasce, né? Depois do nascimento do bebê, uma série de hormônios ainda estão em alta atividade, né? Então, geralmente a gente termina todo o período de amamentação, porque é um período onde a mulher, primeiro, ela pega o bebê a todo momento, né? Então, para cirurgias abdominais, pegar peso, pegar o bebê no berço, botar no colo, tudo isso leva a um esforço físico. E também, para cirurgias mamárias, a gente geralmente espera pelo menos 6 meses após o término da amamentação. Então, esse é um período médio aí para a gente esperar. 6 meses após o término da amamentação. Então, se ela amamentou Exatamente. 1 ano, só depois de 1 ano e meio, na realidade. Exatamente. Tá? Então, algumas vezes existe uma abreviação, né, medicamentosa desse período de amamentação, quando for alguma coisa mais oportuna, né, for uma necessidade, oportunidade de datas, né, mas geralmente a gente espera 6 meses após o término da amamentação. Isso pode variar, então tem mulheres que amamentam 3 meses, então a partir de 9, 10 meses após a gestação podem fazer a cirurgia. Em média, a gente espera 1 ano, mais ou menos, após o nascimento para poder pensar em fazer uma cirurgia, até porque é muito importante que a mulher recupere o seu peso, esteja no seu melhor peso. O melhor momento para fazer uma cirurgia é sempre quando ela estiver no seu melhor peso. Tá? E isso às vezes demora alguns meses para chegar nesse momento. Porque tem aquela história, né, que a pessoa diz, vai perder a cirurgia, né? Perder a cirurgia plástica, se ela não conseguir não manter o peso após a cirurgia. Isso também é fake ou é fato? É claro, né? Eu acho que a gente é responsável por fazer essa educação no paciente, né? Então, a paciente sem dúvida. Se quer fazer uma cirurgia plástica, primeiro a gente tem que educar ela que as coisas não são feitas, a resolução não é toda feita pela cirurgia plástica. Existe uma mudança de hábitos, ela tem um desejo estético e a partir dali a cirurgia vai proporcionar, claro, uma melhora muito importante da flacidez, dos contornos, da gordurinha localizada, mas essa manutenção de resultados cabe a ela. A gente tem que educar. Então, eu tenho hoje em dia uma nutricionista que trabalha comigo justamente para fazer uma avaliação pré-operatória e fazer um segmento depois de 2 a 3 meses. A gente pede para os pacientes passarem, justamente para ter uma certa educação também alimentar. E atividade física, não tem jeito. Você melhora o tônus muscular, isso acaba melhorando o tônus da pele também. Então, os pacientes têm que ter essa consciência. A maior parte eu consigo. Puxo a orelha,
fico em cima, mas algumas vezes a gente tem algumas pacientes que acabam voltando com alguma queixa mais para frente, de ganho de peso, enfim, e eventualmente podem ser candidatas a uma nova cirurgia. Uma recirurgia. E então quer dizer que a paciente o cirurgião plástico faz a cirurgia para que ela naquele momento consiga retornar aos teus contornos, tirar a gordura indesejada, mas ela precisa ter grande parte nessa caminhada para que aquilo se mantenha adequado, porque uma reoperação não é adequado, né? Melhor que não ocorra. Mas quando necessário é possível. Sim, sim. É muito comum aí que o paciente às vezes sai um pouquinho do eixo, né? O tratamento da flacidez geralmente não é necessário ser refeito, mas às vezes o ganho de peso reflete piora do contorno, uma piora do acúmulo de gordura, né? Então, às vezes o paciente pode se candidatar a uma lipoaspiração no futuro. E eu não quero isso. Todo paciente que eu opero torna-se um cartão de visita meu por anos. E eu quero que ela fique ainda melhor com a mudança, né? Com essa mudança que a gente trouxe para a vida dela. Então, que se ela se estimule, que faça atividade física, que vá para a praia se sentir bem, de biquíni, né? A coisa que ela não tinha a vontade de ir, agora ela tem, se estimula cada vez mais a estar melhor. Então, é uma mudança. Eu falo que ali, naquela primeira consulta, ela está começando um processo, né, de mudança de vida, né? Então, não só ela vai se sentir melhor, mas ela vai fazer com que as coisas ao redor dela façam com que ela vá melhorando ao longo do tempo. Na prática, ela tem que ter uma mudança de hábitos, né? Para que ela possa consagrar aquela cirurgia que o Paulo acabou praticando de maneira correta. Ela precisa manter essa disciplina para que aquela cirurgia continue adequada e não precise de uma nova cirurgia. E numa segunda gravidez, por exemplo, né? Vamos supor, uma mulher então tem uma gestação, ela respeita todas essas regras e ela não está bem e que ela quer melhorar a tua autoestima e tudo mais, beleza, faz uma cirurgia com o Dr. Paulo de mamas, de abdômen. Ela pode ter uma segunda gravidez normalmente? Como é que funciona isso? Sim. Geralmente não tem problema nenhum ter uma segunda gravidez. E geralmente também não volta a ter um grau de flacidez como teve na primeira gestação, tá? Não dá pra gente prometer isso, mas geralmente não tem uma perda total dos resultados. É claro que vai haver uma nova distensão da pele e isso provavelmente vai gerar algum grau de flacidez. Mas o que a gente vê na prática é que muitos pacientes têm medo de engravidar e não tem problema nenhum, não existe nenhuma contraindicação de ter uma gravidez. Recentemente mesmo, uma paciente veio no consultório, fez uma cirurgia, estava feliz, linda, e a gente discute sempre isso, né, sobre desejo de planejamento familiar, né? Você está paciente com idade sexualmente ativa, né, ou seja, que tenha possibilidade de engravidar, a gente sempre pensa assim, e você está pensando em engravidar? Vai ser para esse ano ou o ano que vem? Não, alguma coisa mais para frente, tudo bem. Mas se o paciente tem um desejo a curto prazo, a gente espera um pouquinho. Eu geralmente oriento assim, o paciente está pensando em engravidar esse ano ou ano que vem, não vai se beneficiar tanto porque o pós-operatório envolve um tempinho até ela estar ótima, né? De 2 a 6 meses, dependendo da cirurgia. Bom, mas o paciente chegou no consultório, ela fez a cirurgia, fez mama, fez abdômen, de repente conversou com o marido, acho que se animou e quer ter outro filho. Ela veio, doutor, eu quis perguntar para o senhor, tem algum problema? Não tem, parabéns, ótima ideia. Mas eu vou perder o resultado. Eu falei, isso é o de menos. Se precisar, a gente pode fazer uma correção no futuro. Então, realmente assim, eu falei, olha, filho é a melhor coisa do mundo, né? Eu tenho 2 e acho que a gente não deve se privar disso por um problema estético, né, que possa ocorrer. A gente não sabe se vai acontecer, na verdade, né? E se ocorrer, estarei aqui, se Deus quiser, para poder te ajudar. Então, converse muito bem com o seu marido, mas eu tô total apoio a você aí e a vocês dois. Então, você falou que na segunda gravidez a repercussão é menor da flacidez? Tende a ser menor. Pela minha experiência, ela é menor, tá? Porque a gente realmente tem uma atração total da pele ali na primeira cirurgia, principalmente se for feita uma abdominoplastia, né? Nem sempre o paciente que teve filho vai precisar fazer uma abdominoplastia. Mas se for o caso, né, que é uma flacidez mais extrema, né, uma flacidez moderada ou maior do que isso, ela vai ser candidata a uma abdominoplastia, que é uma cirurgia de tratamento tanto da parede abdominal, que é a flacidez da parte muscular, né, a diástase abdominal, como também da parte de pele. Então, a gente acaba tratando esses dois. E geralmente não há uma recidiva tão importante, pelo menos,
tanto da diástase como também da flacidez de pele. Já a mama depende um pouco do que foi feito, né? Mas, enfim, vai depender um pouco do que foi feita a primeira cirurgia, né? Para saber qual que vai ser a repercussão. Sempre pode acontecer, mas geralmente, na minha experiência, ela não é tão impactante como na primeira gestação. E cabem as suas explicações, onde dieta, manter o peso, fazer exercício acaba sendo determinante também na repercussão da própria gestação. Com certeza, com certeza. Segue a mesma orientação. Independente se for cesárea ou parto normal? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque, veja bem, na cirurgia de cesárea, existe uma incisão na pele e uma incisão na parte entre o músculo reto do abdômen. Existe um par de músculos, faz uma incisão entre eles, né? E se afasta os músculos nessa região. E geralmente no fechamento da cesárea, o obstetra ele aproxima a musculatura, que é uma das etapas do fechamento da barriga, né? Da mulher depois da cesárea. Então, a diástase, a flacidez muscular abaixo do umbigo, ela geralmente não existe depois de uma cesárea, né? Então, se a paciente evoluiu com uma diástase, na pós-operatória de uma cesárea, ela é corrigida na região abaixo do umbigo. Geralmente 3 dedos, 2 dedos abaixo do umbigo, é até onde vai a incisão da cesárea por dentro, tá? Apesar da incisão ser lá embaixo, internamente ele vai um pouquinho além para poder acessar o útero. Já no parto normal, você não tem nenhuma correção muscular. Então, se for comparada a incidência de diástase em pacientes com parto normal e pacientes de parto cesárea, você vai ter, com certeza, no parto cesárea, você não vai ter diástase infraumbilical. Na região acima do umbigo, assim, ela vai estar presente em algumas pacientes, uma boa parte das pacientes, assim como o paciente de parto normal. Tem algum risco para, dependente do tipo de parto, ela tem que aguardar fora os 6 meses, tem que ser avaliada a saúde dela, a condição total? Fala um pouco mais de alguns riscos que podem ter que são mitigados na avaliação. Bom, eu acho que assim, a gente sempre faz uma avaliação completa. Então, paciente, vamos lá, falar um pouquinho sobre abdômen, né? Então, existem 4 queixas, né, principais estéticas que podem incomodar a paciente. Ela fala, minha barriga me incomoda. E aí cabe a mim avaliar quais das 4 alternativas estão incomodando mais ela. Às vezes são as 4, mas vamos lá. Número 1, flacidez de pele. Então, é a campeã, talvez, o incômodo mais frequente após gestação é a flacidez. O paciente queixa de uma bolsinha ou da cicatriz afundada com uma bolsinha em cima ou com uma dobra cutânea, alteração do umbigo, o umbigo ficou triste, que elas chamam, né? O umbigo olhando para baixo. Enfim, então só características de flacidez de pele. Número 2 é a diástase. O diástase o que é? O afastamento da musculatura na região mais central do abdômen. Então, você tem um afastamento no final da gestação, pela pressão do útero nessa região, empurra, uma hora antes de romper ele se afasta. Quando vai nascer o bebê, às vezes não volta ao normal. Existe uma zona de frouxidão entre um músculo e outro, que é chamada de diástase. E essa zona de frouxidão faz com que exista um abaulamento. Então, essa paciente geralmente fala, fica com o estômago alto, sensação de estômago alto. Depois que eu tive filho, eu como um pouquinho, fica com a minha barriga estufada. Né? Então, são coisas que a gente vai avaliando. E visualmente aparece em cima do umbigo? Principalmente nos pacientes que fizeram cesárea, você vai identificar mais acima do umbigo. Mas aquelas pacientes que tiveram parto normal, às vezes é mais global. É um pouquinho diferente, mas principalmente nessa região do umbigo é onde mais sofre. É onde geralmente, se você for ver, é o maior grau de diástase, de afastamento muscular. Número 3 é gordura localizada. Então, às vezes o paciente teve um ganho de peso, enfim, descuidou um pouquinho na dieta, não fez atividade física e acumulou uma gordurinha no flanco, ou mesmo na região ao redor do umbigo, enfim, pode fazer. Mesmo o paciente, às vezes, com peso adequado, ela tem uma gordura localizada, que teoricamente é a melhor indicação para a lipoaspiração, que não é uma gordura globalizada, né? Generalizada e sim localizada. E o número 4 é das 4 alterações abdominais, é a única que a gente não acessa cirurgicamente e que às vezes o paciente tem que mudar os hábitos antes de fazer uma cirurgia plástica, que é o aumento de gordura visceral. Então, um paciente que às vezes tem um hábito de vida um pouco ruim, né? Às vezes não faz atividade, uma dieta muito, enfim, irregular, ela pode ter um ganho de volume de gordura na região interna, né? Dentro do abdômen, sim, junto com as alças intestinais, junto com o estômago, que é uma região que a gente vai passar longe na cirurgia plástica. Então, esse paciente, quando você tem o protagonista da alteração abdominal dela é a gordura visceral, ela não tem indicação de cirurgia plástica.
Né? Então, às vezes, aquela paciente com a barriga estufada, quando você pega na pele é dura, né? E tá abaulada, parecendo ter uma bola, assim, né? Às vezes a gente vê muito no homem, fala que é barriga de chope, né? Sim. Na mulher, às vezes, acontece também, né? E nem sempre é o chope, mas às vezes uma dieta não muito adequada, falta de atividade física, acaba tendo um acúmulo de gordura visceral. E esse a gente não melhora após a cirurgia. Então, esse tem que perder peso antes para poder ter algum ganho estético, se for o caso, depois com a cirurgia. Mas as outras 3 alterações nós abordamos na cirurgia pós-gestacional. Com uma única cirurgia? Sim, a flacidez de pele e a flacidez muscular. O tratamento para essas 2 alterações é a abdominoplastia. Tem alguns tipos de abdominoplastia que a gente pode falar já, mas é a abdominoplastia. Quando tem gordura localizada, aí sim a gente faz a lipoaspiração. Tá? Que é um outro tipo de cirurgia. E às vezes a gente tem que associar. Na maior parte das vezes, a gente associa a lipoaspiração com a abdominoplastia. E uma única vez, em um único tempo cirúrgico. Na maior parte das vezes, sim. A não ser que a paciente tenha que fazer a cirurgia de mama. A mama dela é uma mama mais complexa. Aí né? Junto com o abdômen, a mama também. Junto aí, com o abdômen, às vezes precisa junto com a lipo, às vezes é uma coisa muito... A gente vai dimensionar de acordo com a idade do paciente, do quantas áreas de lipoaspiração precisam ser tratadas. Enfim, a cirurgia não pode exceder muito mais que 6, 7 horas. Né? É um limite máximo, assim, que eu considero mais seguro. Né? É uma cirurgia superficial, então a mulher fala, é arriscado. É uma cirurgia superficial de maneira geral. Desde que seja feita num ambiente adequado, controlado, com uma boa equipe de anestesia, com um local estruturado, hoje em dia é uma coisa muito tranquila e muito segura de ser feita. Mas é lógico que a gente tem que dimensionar de acordo com cada caso. Uma paciente, às vezes, jovem, mas é diabética, tabagista, né? Tá com sobrepeso, sedentária. Então, a gente tem que avaliar cada caso. Então, não existe assim, eu nunca faço uma cirurgia combinada, ou eu sempre faço. Tem que avaliar cada caso. E aí a gente vai conversar e falar, o seu planejamento é esse. Para o seu caso, é melhor a gente fazer a mama, o abdômen, deixar para você perder um pouquinho de peso e fazer uma lipoaspiração para definição melhor. Depois, num outro momento. Ou, às vezes, o que é mais comum é a gente fazer a lipo e a abdominoplastia e deixar a mamoplastia para um outro momento. Assim, 3 cirurgias. Na verdade, 2 cirurgias. As cirurgias pós-gestacionais a gente divide geralmente em 1 ou 2. Né? A gente tenta fazer sempre em 1. O ideal é que o paciente esteja no peso adequado para que a lipoaspiração seja menor. A lipoaspiração é uma cirurgia que quando a gente realiza em várias áreas do corpo, ela se torna um pouquinho mais agressiva. Né? Então, a gente associar uma cirurgia de várias áreas do corpo com outras cirurgias prolongadas, como a mamoplastia e a abdominoplastia, começa a aumentar um pouco o risco pelo tempo cirúrgico. Né? Então, o tempo que a paciente vai ficar anestesiada, os fatores todos inflamatórios que ela vai estar exposta no pós-operatório. Então, tudo isso que a gente tem que conversar e passar esse conhecimento, que o paciente não tem essa ideia, né? O paciente, às vezes, ele quer resolver o problema. Tudo de uma vez só. Exatamente. Essa é a maior queixa, né? Do paciente que quer fazer tudo. E, às vezes, a gente consegue resolver todos os problemas dela de uma vez, quando a gente tem, por exemplo, uma lipoaspiração mais localizada, né? Um volume menor. Então, o paciente está mais dentro do peso. Então, a gordurinha mais localizada ali me incomoda um pouco. É uma cirurgia que vai demorar 1 hora de lipoaspiração, a mama vai demorar de 3 a 4 e o abdômen de 2 a 3. Aí é possível fazer tudo de uma vez. Isso. A gente planeja uma cirurgia de mais ou menos 6 horas. Então o fator limitante é o tempo de cirurgia nesse caso. Ah, sim, né? Não pode passar disso. Acho que a cirurgia é uma cirurgia estética, né? O paciente às vezes fala, eu tenho criança pequena, então ela tem que entender dos riscos e a gente... Né, como médico, né, tem que lembrar, nós somos médicos, né? Então nós temos que zelar muito pela segurança do paciente. É claro que o resultado é muito importante, mas primeiro vem a segurança. Não adianta ficar bonita e a paciente ficar caindo no pós-operatório, ficar horrível, ter que internar, tomar bolsa de sangue. Isso não é uma rotina que deve ser feita em nenhum caso, né? Então isso deve ser uma exceção da exceção, né? Uma intercorrência praticamente, né? Eu acho que a cirurgia plástica é uma cirurgia para ser feita de uma maneira muito segura, com todos os parâmetros muito bem definidos e que a paciente tem que se recuperar de uma maneira tranquila, né? Quem faz a lipoaspiração é o médico cirurgião plástico ou outro profissional? Cirurgião plástico, né? Teoricamente, a lipoaspiração é uma área exclusiva do cirurgião plástico. Isso é meio difícil falar hoje em dia, né? Não, mas esse é o nosso assunto aqui. Temos que falar sobre isso, né? Sobre RQE, sobre especialidade. E o cidadão que está lá nos ouvindo, ele tem que saber qual a regra. E cada um toma o seu destino. Quais os riscos? Né? Escolhe o seu risco, mas tem que saber qual é o caminho normal, exatamente, né? Entre aspas. A lipoaspiração é uma cirurgia que existe há mais de 40 anos, né? Então é uma cirurgia já consagrada, é uma cirurgia muito interessante.
que tem resultados incríveis, com hoje em dia cada vez mais tecnológica, ligada à tecnologia, mas que, claro, tem que ser feitas sempre com muito cuidado, né? Com um profissional bem capacitado, num ambiente adequado. Então, não se pode desprezar os riscos, né, de qualquer cirurgia. E eu acho que na cirurgia plástica, a gente tem que entender que o paciente tem que estar num ambiente mais seguro até do que as outras, porque a paciente está bem, ela só quer ficar mais bonita. Então, você tem que proporcionar total segurança para ela fazer aquele tipo de procedimento. Então, eu acho que isso é muito importante. É claro que, do ponto de vista de mercado, né, foi se diminuindo um pouquinho a importância da estrutura para se realizar uma cirurgia, para se poder chegar em mais pessoas, né? Antigamente é uma coisa mais restrita, mas de qualquer maneira eu acho que é muito importante a gente não diminuir os riscos, né? Apesar de ser uma cirurgia, na maior parte das vezes, cirurgias superficiais, mas intercorrências podem acontecer, né? Então a gente tem que estar num ambiente sempre muito preparado, com uma equipe super bem preparada, acho que isso é muito importante. Os tipos de cirurgia plástica foi comentado, vamos falar agora, no abdômen. Quais são os tipos? Bom, então quando a gente vai avaliar uma paciente com uma queixa abdominal, como eu falei para você, eu tento identificar qual que é o protagonista daqueles quatro alterações: flacidez de pele, diástase abdominal, gordura corporal aumentada, né, gordura localizada, ou gordura visceral. Gordura visceral tem que perder peso, melhorar hábitos, enfim, isso já deu para entender. Uhum. Mas vamos lá para a parte mais prática, né? Então, quando a gente vai avaliar flacidez, o paciente tem uma alteração no abdômen e tem flacidez, mas só abaixo do umbigo. Tá? A flacidez acima do umbigo não incomoda e é uma flacidez menor. Tá? Então a gente consegue talvez fazer cirurgias um pouquinho mais conservadoras. Às vezes ela tem uma flacidez abaixo do umbigo, não tem flacidez acima do umbigo, porque o umbigo é um ponto de fixação, né, da pele na região profunda e que divide o abdômen em duas partes, quando a gente vai avaliar uma flacidez abdominal. Tá? Isso é muito importante. Porque a flacidez acima do umbigo, se eu não soltar o umbigo, se eu não soltar a pele ali ao redor e descer aquela pele, eu não consigo tratar. Tá? Então, por isso que a gente divide essa flacidez Sim. acima ou abaixo do umbigo. Então, quando a gente faz uma avaliação, a gente sempre fica olhando essa parte de baixo e a de cima. Bom, a diástase é outra coisa. Então, às vezes o paciente tem uma diástase abdominal grande, mas não tem flacidez. Ou tem uma flacidez somente infraumbilical. Tá? Ou seja, tem uma pochetezinha, tem uma dobrinha de pele ali embaixo do umbigo e tem diástase importante. O que é uma diástase importante? Um afastamento que a gente geralmente confere, mede no ultrassom, acima de 2,5, 3 centímetros. Tá? Isso é uma visão objetiva. A gente avalia, na avaliação clínica eu já consigo identificar muito bem, né, qual que é o grau de diástase, mas a gente faz uma comprovação, geralmente com ultrassom de parede abdominal, para avaliar o grau de diástase. Então, às vezes o paciente tem uma flacidez pequena e uma diástase grande, a gente consegue tratar toda a diástase, que geralmente essa paciente, o queixa maior é o abaulamento, e fazer uma cicatriz na região inferior como se fosse uma cesárea. A gente tira a cesárea quando já tem e faz uma cicatriz mais reduzida. Tá? Essa é chamada mini abdominoplastia. Todas as mulheres querem fazer uma mini abdominoplastia. Né? Ah, doutora, eu não quero cicatriz no umbigo, uma vantagem da mini abdominoplastia, eu quero uma cicatriz um pouco mais reduzida, outra vantagem, e quero tratar minha diástase. Tudo isso é possível com a mini abdominoplastia. Mas, quando tem flacidez acima do umbigo, não é possível fazer uma mini abdominoplastia, porque você não vai ter nenhum ganho praticamente da flacidez acima do umbigo. Se a gente não solta a cicatriz umbilical, se não solta ela ali, a pele daquela região, a gente não consegue tratar essa região. Tá? Então, a diástase pode ser tratada com cortes pequenos, tamanho de uma cesárea. Né? Se for Independente da altura da diástase. Independente da altura da diástase. O problema é quando a flacidez é acima do umbigo, aí você não tem acesso, ou quer dizer, não consegue tratar sem soltar o umbigo. Exatamente. A flacidez você vai... E a cicatriz acaba tendo ignorar que ser maior. Exatamente. Então, quanto mais você amplia a sua ressecção de pele, mais longa fica a cicatriz. Né? Então, às vezes o paciente tem uma flacidez muito importante, é a protagonista da alteração estética do abdômen. Eu falo sempre nesse tipo de linguagem. Ó, eu vou eleger aqui o protagonista e o coadjuvante. Porque quase sempre a gente tem um protagonista, um que se destaca mais. Então, quando eu falo a flacidez é a protagonista, tem acima e abaixo do umbigo, provavelmente é uma candidata à abdominoplastia, tanto diástase ou não.
Quando flacidez não é o mais importante, opa, legal, porque a gente sempre quer fazer a menor cicatriz. O paciente não entende, mas eu sempre procuro fazer. Porque assim, ele é o seu cartão de visita. É lógico, o paciente me indicam muito mais. Todo mundo, o paciente que eu opero de mini abdominoplastia, vem várias amigas querendo fazer igual. Às vezes elas não têm essa indicação, né? Assim como o lipo, o paciente não quer tirar pele, ele não quer fazer nenhuma cicatriz, quer fazer só uma lipo. Mas às vezes ela não tem gordura localizada, ela tem flacidez de pele. Então, a gente tem que, na medicina, né? Na plástica, igual na medicina toda, você precisa fazer o diagnóstico correto para fazer a melhor proposta terapêutica. É lógico que na plástica a gente consegue alinhar um pouquinho isso com o desejo dela. Às vezes ela está falando, doutor, não tem jeito, eu não quero a cicatriz. Você vai conversar com ela que o melhor para o resultado dela ficar mais de acordo com a expectativa seria fazer a cicatriz, mas se ela não aceita, a gente vai fazer o melhor sem a cicatriz, né? Esse tipo de conversa tem que ser franca. A gente tenta encaminhar para o melhor indicação para o caso, mas às vezes a gente tem que entender que não é uma coisa que vai agradar, né? Porque não adianta eu deixar uma cicatriz e às vezes o incômodo dela era a dobra, mas agora é a cicatriz. Então não mudou nada a vida dela. A gente tem que promover qualidade de vida, promover uma autoestima para ela, né? Então eventualmente ela deixa de usar o biquíni porque a cicatriz ficou ruim. Enfim, então eu tenho que entender muito bem o que ela espera, o que o caso pede, e aí a gente vai alinhar direitinho. Esse alinhamento entre expectativa e resultado, acho que é uma das artes da cirurgia plástica, né? Além de posicionar bem a cicatriz, esconder, fazer o menor possível, é conseguir entender um pouquinho a expectativa do paciente. Às vezes ela não quer falar muito, você tem que puxar, para tentar entender antes, para que depois tudo fique mais fácil, né? Paulo, dentro desses 4 critérios, desses 4 atores aí da situação, da questão do abdômen, a gente está falando, né? Afastamento da musculatura, também a gordura localizada, acho que e a gordura peritoneal, né? A gordura mais interna, como você estava falando. Né? Visceral. A flacidez é a mais visível, ao meu ver, pelo menos, não sei se a sua experiência como especialista é essa, talvez a que mais incomode. Mas queria voltar um pouco. Qual que existe alguma etiologia, um fator de risco para que algumas mulheres desenvolvam mais flacidez, tendo atingido o mesmo ganho ponderal, né, numa gestação, ganho ponderal adequado, de 8 quilos, ou 7 quilos, ou 10 quilos? Existe uma... Por que algumas mulheres vão ter a flacidez da pele abdominal e outras não? Tem algum estudo nessa linha? Essa pergunta é ótima, né? Porque a mulher que vai ter filho, ela fala, bom, como é que eu vou me preparar para não ter flacidez? Tem gente hoje em dia que fala que não quer ter filho porque não quer estragar o corpo, né? Assim, então chega a um extremo, assim. Então, realmente, o que eu falo para uma paciente que quer se preparar para uma gestação, né? Eu sempre falo, você tem que ganhar pouco peso, você tem que preparar a musculatura antes, e o terceiro a gente não domina, né? O terceiro a gente foge do nosso controle, que é a genética, né? E a gente nunca sabe como que vai ser, tá? Então, às vezes a mãe teve uma evolução boa, mas ela falou, minha mãe não ficou assim. Mas você tem um gene materno e outro paterno, né? Às vezes por herança paterna, né? Então, o pai não ficou assim porque era homem, mas às vezes a avó, enfim, a gente não sabe exatamente. Então, a gente tem que falar assim, você se cuida dos dois que você consegue controlar e reza pela genética ser boa, né? Reza pra genética ser boa. Já tive paciente personal trainer, barriga super chapada, super sarada, uma gestação, né? Ganhou super pouco peso, e ficou cheia de estria na pele, diástase enorme, acho que foi a maior diástase que eu tratei, 7, 8 centímetros, enfim, não foi pouca reza, acho que ela deve ter rezado também, mas eu acredito que a genética não colaborou tanto. Então, ela foi uma paciente que estava no peso adequado, ficou lindo o abdômen no pós-operatório, mas ela precisou fazer uma cirurgia de correção. Né? Então, a dica, na verdade, para quem está querendo engravidar e não tenha essas manifestações indesejáveis, é procurar essa informação, que basicamente aqui o que dá para a gente falar nesse nosso momento é não ganhar tanto peso, manter a atividade física em dia sempre, e a genética que não dá para a gente mexer, tem que rezar para que dê tudo certo. Tem algum tipo de creme também que pode ajudar com estria? Boa pergunta. Isso. Ou são lendas? Isso, então tem duas coisinhas, né? Uma coisa, a exposição solar, né? Que a gente sabe que o tipo de pele influencia, né? Então, geralmente, fototipos mais baixos, né? Pacientes de pele mais clara, geralmente têm uma tendência à flacidez um pouquinho maior, porque a pele é um pouquinho mais delgada. A pele mais morena, geralmente tem uma pele mais grossa, mas isso existe flacidez dos dois jeitos, existem abdômenes que voltam ao normal também, dos dois tipos, mas de uma tendência, de modo geral. E quem tem a pele mais clara e se expõe muito ao sol,
tem uma lesão do colágeno gradual, né? O paciente, às vezes, quando toma sol, fica vermelhinha e incha um pouquinho a pele e se sente bem, né? Se sente mais bonita, às vezes, né? Mas essa exposição crônica ao sol, a gente sabe que vai dando um fotoenvelhecimento. Você vai tendo uma quebra do colágeno mais rápido do que o paciente que se cuidou e não tomou tanto sol durante a sua vida. E em relação à estria, sim, a gente orienta hidratantes, né, potentes, né, principalmente nesse período da gestação, para que a hidratação da pele talvez seja um dos fatores melhores para evitar um pouquinho a formação de estria, né? Mas não é 100%. Então, mas muitos pacientes acabam recorrendo, né, à hidratação das mamas, hidratação da região abdominal, principalmente naquele finalzinho, né, depois da 35ª semana da gestação, onde ela estica bastante ali, você tem que hidratar bem essa pele. E evitaria também um pouco a flacidez. A flacidez é mais relacionada à estria. A flacidez é um pouco mais a genética mesmo, né? E esses cuidados que eu falei. Porque, na verdade, não sou da área, mas logicamente vi alguns casos durante a graduação, mulheres com a mesma idade, mesmo peso, mesmo ganho poderal, umas têm um aventalzão lá que acaba sendo bastante incômodo, óbvio, né? Para a mulher, e outras com a mesma característica, com 3, 4 gestações, barriga normal, né, abdômen normal, sem nenhuma estria, nenhuma flacidez, diástase, nada, tudo encostadinho, bonitinho. Essa previsão é muito difícil. Se você trouxer não tem, né? 10 mulheres que não tiveram filhos e eu quiser chutar aqui qual delas que vai ter flacidez maior ou menor, eu tenho certeza que eu vou errar. Mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, assim, o olho clínico é uma coisa um pouco imprevisível, né? Só testando mesmo, só esperando, né? Exatamente. Então, assim, reza, se comporta, faça atividade física antes de engravidar, fortaleça a parede muscular, ganhe pouco peso e aí provavelmente a gente reza um pouquinho, aí provavelmente isso não vai ser um problema. E se for também, procure o Dr. Paulo, vai te ajudar, vai estar de portas abertas. E ok, afinal, o presente que virá, né, depois da gestação será muito maior, então isso não faça disso o teu um problema, né? E até porque tem solução, procurando o Dr. Paulo, por exemplo, e outros profissionais, mas o Dr. Paulo é especializado em cirurgias pós-gestacionais, né? Trabalha muito com isso, então é uma explicação espetacular, mas isso não deve ser um impeditivo para você, de maneira alguma, não é isso que a gente está falando aqui, né? Apenas explicando para você que quer entender melhor e o seu desejo, né? Se aquilo está te incomodando, tendo solução, vá em frente e evite, né? Previna-se tendo essa dieta antes, emagrecendo antes, não engordando muito e vamos em frente. O meu avô, ele era médico, né? Meu avô era ginecologista. E ele sempre falava, olha, o pessoal fala sempre que filho é muito caro, filho dá trabalho. Naquela época já falava isso. Ele fala, olha, não tenham medo, viu? Filho só traz alegria e sucesso também. A sua carreira vai melhorar a cada filho que você tiver. Ele teve 6, todos bem conduzidos, deu tudo certo. Eu, infelizmente, não tive essa vontade, não consegui chegar lá nele, né? Mas eu acho que eu guardo isso, uma mensagem. Com certeza, quando cada filho que nasceu eu tive foi mais próspero. Talvez se eu tivesse 6, eu estaria melhor ainda, né? E também, na verdade, na realidade, só dá trabalho até um certo momento, até uns 50 anos. Depois para. Muito bem, mas é isso, né? Tenham filhos, constituam família, que isso é maravilhoso. Isso tudo que nós estamos falando são soluções seguras e adequadas para que você tenha filhos e continue bonita. Exatamente. Eventualmente, se for continue um incômodo... linda. Se for um incômodo... Exato, porque também tem para quem não é. Exatamente. Esse incômodo. E tudo bem também. Exatamente. Né? Recentemente eu operei uma paciente, uma menina de 40 anos, que perdeu muito peso, tinha uma flacidez abdominal, como se tivesse passado por uma gestação. Não tinha filhos ainda, me submeteu à mesma cirurgia. Então, é uma coisa que pode acontecer também. Claro. Existem alguns incômodos, existem tratamentos para isso, então a gente está ali para ajudar, né? Avaliar, dimensionar tudo isso com conforto, com segurança e propor os melhores tratamentos. Estabelecer a melhor conduta para aquela pessoa e lembrando que cada um é totalmente individual, né? Então, não tem receita de bolo também. Eu vi recentemente uma cirurgia de abdômen que foi desenhada os gominhos. Uhum. Isso está dentro da cirurgia plástica normal e dentro da possibilidade de uma pós-gestação? Olha, o que você está falando? Aquela lipo 3D? Não sei o nome. Lipo HD, né, High Definition. Então, realmente isso revolucionou um pouquinho os conceitos de lipoaspiração, onde nós
conseguimos uma definição maior em alguns casos, né? Então, essa lipo HD, né, com uma definição maior da musculatura, então a gente pensa no desenho da lipoaspiração em oferecer relevo, né, que mimetize um pouquinho a parte muscular, né? Então, a gente consegue não só diminuir a espessura da gordura, mas diminuir com esse relevo é trabalhado na gordura, né? Na gordura, exatamente, tá? As indicações são mais restritas do que se popularizou, né? Então, o paciente que tem uma gordurinha excessiva ou que tem algum grau de flacidez tem mais dificuldade de oferecer um grau de definição. Então, geralmente é para pacientes com um subcutâneo muito já fino, né? Com uma gordurinha localizada mais bem definida e um paciente que já tem um hábito de fazer atividade física regular e bastante intenso há bastante tempo, ou seja, que já tem uma musculatura bem definida, tá? Então, essa é uma das maiores indicações para esse tipo de lipoaspiração, que às vezes, né, a gente vê sendo ampliado esse tipo de indicação e às vezes o paciente não tem um hábito de fazer atividade física e fica um pouco discrepante, né? Então, ao meu ver, não é para todos os pacientes, talvez para uma minoria dos pacientes que estejam com um peso muito adequado, muito dentro do peso, com uma musculatura já bem trabalhada e também que não tem flacidez, né? Nessa paciente pós-gestacional, quando a gente faz a tração da pele, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não machucar muito esse retalho que a gente chama, né? Essa pele que vai descer. Então, a gente não consegue trabalhar tanto definição nesse tipo de paciente como no paciente que não vai fazer a tração, né, de pele. Então, na abdominoplastia, a gente evita um pouquinho agredir muito aquela pele que vai descer sob tensão. Às vezes faz uma lipoaspiração mais ao redor daquela região, né? Na região dos flancos, eventualmente culote, né? Braço, fazer uma coisa mais para ficar mais harmonioso todo o contorno, que vai melhorar na região abdominal com a tração da pele, né? Senão também nessa lipo 3 HD, né? Fica o barriga tanquinho e o resto do corpo não acompanha, vai ficar estranho mesmo, vai ficar... Exatamente. Então, é um conceito muito interessante. A gente mas novo, é novo também. Relativamente novo, tem talvez uns 5 anos para cá, mas relativamente novo, e que eventualmente a gente pode não fazer o high definition, né, que seriam cada gominho, isso é mais raro, mas eventualmente fazer uma marquinha entre a transição do oblíquo com o músculo reto, fazer uma coisa mais discreta que a gente chama de soft definition, medium definition, que não é tão instagramável, vamos dizer assim, né, você vender uma definição leve, né, o pessoal quer uma high definition, né, mas no final é muito mais... do ponto de vista, né, mais generalizando um pouco a lipoaspiração, você acaba dando com mais facilidade para a maior parte dos pacientes que procuram uma definição mais leve ou intermediária. Assim, né? A gente falou bastante sobre abdômen, né, sobre abdominoplastia, sobre essa lipo que também vai acompanhar, etc. Resolver a questão do afastamento do músculo, para a gente traduzir aqui em palavras mais tranquilas para quem está nos ouvindo, a gordura localizada e tal. E as mamas? As mamas sofrem o mesmo problema, a pele vai esticar demais e também vai ficar com a mama com pouca sustentação, a tal da mama caída. E quais são as soluções? Em mama, como seria toda essa situação, que é a sua especialidade também, na cirurgia, então, pós-gestacional, que inclui abdômen e mama abdômen e mama, basicamente. O Mummy Makeover, né, que é chamado nos Estados Unidos, Como é? Mummy Makeover é a transformação, né, da mamãe, né? Depois... Mom Makeover. Mummy Makeover, São 3 cirurgias, geralmente, né? Lipo, abdominoplastia e mamoplastia, né? Perfeito. Então, a gente falou um pouquinho sobre lipo, abdominoplastia, vamos falar um pouquinho sobre mama. Isso. Então, realmente, a mama, 2 alterações muito comuns. Atrofia um pouco dos tecidos, então, geralmente, de modo geral, se a paciente mantém o mesmo peso antes e depois da gestação, a mama vai diminuir de volume, tá? Depois que parou de amamentar. Depois de parar de aumentar. Diminuir do volume original. Diminui um pouquinho. De maneira geral, quase a maior parte das mulheres vão ter uma atrofia um pouco da mama. Então, ela tem uma perda um pouquinho, às vezes, do colo, principalmente, que é onde mais incomoda a mulher, e uma queda da mama. Tá? Isso, quanto maior a mama, geralmente, maior o grau de flacidez, que ela vai sentir mais, né? O peso. A mama é uma parte do corpo que está projetado para frente, né? Tá sem nenhum tecido de sustentação, como se fosse um osso ou um músculo, né? É um tecido totalmente livre e sujeito à gravidade. Sujeito à gravidade. Então, quanto maior o volume da mama, teoricamente,
mais a atuação da gravidade vai sofrer. Por isso que as mulheres usam sutiã. Tem mulher que não sabe por que tem que usar sutiã. Fala, eu vou operar a mama, nunca mais preciso usar sutiã. Eu falei, bom, se você ficar com a mama pequena, você tem menos dependência do sutiã. Quanto maior a mama, mais necessidade de sutiã. Não vou colocar um osso aqui, né? A prótese, ela é um tecido estável, mas é um peso a mais para toda aquela mama que você tem ainda, né? Então, é um pouquinho diferente do que as mulheres imaginam. Geralmente, eu vou botar prótese, nunca mais vai cair. Não. A prótese, ela não muda ao longo do tempo, praticamente o volume dela, mas ela exerce um peso sobre aquela pele. E vai solicitando a pele, né? Se não usar o sutiã, pode... Exatamente. Então, as cirurgias mamárias pós-gestacionais geralmente estão relacionadas à flacidez, né? Basicamente. Se a mulher tem uma mama pequena, às vezes a perda de volume é mais importante e o grau de flacidez não é tão importante. Então, o tratamento, às vezes, ela tem um desejo de aumento. Geralmente a mulher que já teve uma mama pequena, eu sempre pensei, mas não era tão pequena assim, mas agora me incomodou. Diminuiu um pouco mais, eu acho que cria um pouquinho de volume. Então, algumas pacientes a gente consegue fazer só o aumento mamário. O aumento mamário tem duas alternativas. A principal, que é a mais realizada, que é com o implante de silicone, e hoje a gente vem colocando algumas vezes a lipoenxertia, né, que é a transferência de gordura da própria mulher para aumento mamário, com resultados e expectativas diferentes. Tira do abdômen. Isso que eu pergunto. Pode tirar do abdômen, pode tirar do culote, do braço, enfim. Depende de onde estiver incomodando, a gente pode unir o útil ali ao agradável. Esse é o verdadeiro matar dois coelhos com uma cajadada, uma bisturizada só. Não chega a ser só uma bisturizada, mas uma numa etapa só. Uma centena de bisturizadas. Numa recuperação só, vamos dizer assim, né? Então, mas a maior parte das mulheres acaba tendo uma flacidez mais importante, né? E aí então, só com implante. E aí não, aí você precisa fazer um remodelamento dessa mama. Então você precisa fazer um ajuste de pele, né? Então aí você vai ver as pacientes que têm flacidez com a mama grande, então ela deseja reduzir a mama e levantar. Ou ela tem uma flacidez com a mama de volume bom, então ela só quer levantar. Ou ela tem uma flacidez com pouco volume, então ela quer tratar a flacidez e aumentar a mama, né? Então, são cirurgias diferentes. Mas, de qualquer forma, quando tem flacidez, precisa tirar a pele. E quando precisa tirar a pele, precisa fazer uma cicatriz. E aí a gente tem, nossa habilidade maior é fazer cicatrizes mais escondidas, menor forma, que possa esconder da melhor forma, que é aquela, na maior parte das vezes, é ao redor da areola, né? Flacidez moderada ou maior, ao redor da areola, um risquinho que a gente chama na coluna, região inferior, e embaixo da mama ele esconde no sulco inframamário a maior parte dessa cicatriz. Então são as mastopexias. Além da cicatriz feita pelo cirurgião plástico, ela é mágica, né? Porque você faz uma cirurgia, você vê um resultado de uma cirurgia com outro colega, não que ele seja ruim, mas a cicatriz do plástico realmente é incrível. Muito treino, estudo, muita prática, né? E a sua obrigação também, né? É nosso divertimento ali no final, né? O cirurgião geral quer fechar logo e a gente fica ali curtindo aquele momento, caprichando, tirando cada pedacinho, mas cada milímetro importa nesse momento. Você, né? Mesmo que fecha, não é o assistente do cirurgião. Né? Eu tenho um assistente que trabalha comigo desde mais de 10 anos já, né? Então a gente tem muita confiança e isso ajuda muito, né? Então, geralmente a gente faz, por exemplo, uma cirurgia de mama. A gente faz a montagem das duas mamas, checa, deixa tudo certinho. Plástico também, ele. Plástico, até mais. Aliás, hoje é aniversário dele. E a gente esteve junto já hoje, comemoramos, contando parabéns, já comemos um bolinho depois da cirurgia logo cedo. Legal. E então a gente já se divide, né? Uma pessoa que eu confio, já sei como é que a gente trabalha junto há muito tempo. Então isso acaba potencializando e agilizando um pouco a cirurgia, até porque a gente tem que, às vezes, fazer 1 ou 2 procedimentos no mesmo paciente e diminuir o tempo cirúrgico é melhor para o paciente, né? Então, o certo é você sempre estar com um assistente e com um assistente capacitado. Eu falo, o meu assistente é melhor que eu, né? Ou seja, que eu confio tanto que se eu tiver um piripaque lá, eu sei que ele vai terminar e vai dar tudo certo. Melhor ainda, ter alguém melhor que você ao seu lado. Exatamente. Esses são uns segredos, né? Exatamente. Então, na hora da sutura, exatamente. Qual mágica que o plástico faz? Bom, são várias, né? A sutura é feita por etapas, né? Por planos e, eventualmente, a gente evita deixar pontos na pele, deixa os pontinhos por dentro, né? Muito detalhamento na ressecção de pele, né? Posicionamento da cicatriz. É uma arte. Acho que Medicina já é uma arte. Né? Eu acho que é muito importante. Eu, com muito contato com os residentes, né, eu sempre fui muito chato com isso, né? O acabamento. Falo, isso aqui é o que o paciente vai ver. Isso. Né? Isso aqui, a sua cirurgia pode até perder o resultado, mas o acabamento
daqui a 10 anos ninguém vai poder criticar. Falar, olha, como foi bem feita essa cirurgia, como a areola está redondinha, como a cicatriz está bem posicionada, né? Essa é o que fica exposto, né? Claro. O que fica para a eternidade ali, né? E então a gente fazer isso da melhor maneira, fazer bem cuidadosamente, isso é importante. Agora, a cicatriz ela não depende só da técnica, né? Então, julgar Tem a uma genética cicatriz também. Exatamente, julgar uma cicatriz no dia seguinte, né, é um pouco cruel, né? Porque às vezes você pega uma cicatriz de um colega e fala, que coisa horrível. Lógico, se você vê que tecnicamente foi feito de uma maneira que você não faria, lógico, mas às vezes a gente não é isso o problema, né? Às vezes tem uma parte genética, um cuidado no pós-operatório, cuidado em não tomar sol por um período, né? O paciente também precisa ser disciplinado para não tomar Precisa sol, ser educado. não encostar, não mexer, Exatamente, fazer não muito deixar esforço, infectar, né? etc. Exatamente. Cumprir, tem que seguir à risca aquilo que o colega determinou, né? Que o médico determinou. Um pós-operatório, em uma média, assim, no primeiro mês eu fico bem próximo do paciente. Eu tenho uma equipe, eu tenho uma enfermeira, eu tenho uma fisioterapeuta e eu mesmo vejo os pacientes toda semana, geralmente o primeiro mês todo. Com um mês a gente já sabe muito bem para onde anda essa cirurgia, né? Se ela está indo rumo ao sucesso ou se está tendo alguma intercorrência, a gente intervém, né? Depois de um mês, aí a gente precisa educar o paciente, porque ali ele já começa a se atirar um pouquinho. Quer ir para a praia, sozinho. né? Quer ir para a praia, quer fazer atividade, e a gente vai liberando aos poucos isso aí. Então, uma paciente uma vez me procurou, doutor, eu quero fazer um implante mamário, mas em agosto eu vou para Ibiza, e eu vou querer fazer topless lá. Eu falei, bom, pode ficar tranquila, você vai poder depois. fazer. Não, eu falei, acho que foi no começo do ano, eu falei, você vai passar protetor, mas vai me mandar uma foto quando estiver em Ibiza, você me manda uma foto. Brinquei com ela. Tava tomando café da manhã com a minha esposa, de repente chega uma foto 7 da manhã, tá, ela e o marido, ela de topless, ele também, mas enfim, né? Topless, ele. E ele dando um tchauzinho assim, foi ótimo, né? Eu falei, a minha esposa já tá acostumada, né? Eu falei, tá curtindo, ela falou, a praia esvaziou, depois que eu entrei aqui, todo mundo ficou com vergonha, minha mama tá linda, tá ótimo, mas ela já estava orientada que naquele momento ali em diante já estava melhor. Mas aqueles primeiros meses a gente tem que evitar, né, a exposição do sol. Quanto mais evitar, melhor. E exercício físico? Quanto tempo a pessoa demora para poder voltar com segurança e não ter nenhuma manifestação no resultado da cirurgia? Tanto no abdômen, em todas as suas pacientes, que é a sua prática mais hoje importante, talvez. Todas essas pós-gestação, quanto tempo ela pode voltar à prática dela? Aeróbica ou de força? Espero que todos os pacientes cheguem, né, com essa atividade, esse hábito de atividade física sempre em dia, isso é ótimo, e que isso seja um sofrimento para a mulher, né? Mas a gente tem que parar um pouquinho nos primeiros dias. Quando faz uma cirurgia de mama, realmente o contato com o músculo peitoral é muito grande, né? Então a gente evita aí exercício para membros superiores de 45 a 60 dias, tá? Mas se for só uma cirurgia mamária, ela pode voltar a treinar a perna, fazer uma corrida, enfim, com 3 a 4 semanas já volta a treinar normal. Bike, principalmente bike, 3 semanas já pode voltar, tá? Agora, quando faz uma cirurgia abdominal, é um pouquinho mais delicado. Na maior parte das vezes, quando a gente trata de diástase da ponta no músculo, qualquer atividade de esforço maior que pegue peso, você vai dar muita carga e vai forçar a região abdominal. Então a gente espera aí pelo menos 45 a 60 dias para voltar à atividade física com impacto. Para fazer uma caminhada, alguma coisa assim, com um mês já pode começar a fazer. Isso é uma pergunta legal porque os pacientes às vezes que treinam sofrem um pouco. Acho que eu não vou conseguir operar porque eu não vou conseguir ficar sem treinar. Eu acho ótimo esse tipo de sofrimento. Eu quero só os pacientes que treinam. Sim, é uma paciente que já é disciplinada e vai ouvir as suas orientações com total realidade, né? Não vai fugir do que você orientar. Exatamente. Eu sei que é um paciente que vai depois se cuidar. E o que não faz, eu vou ficar em cima pedindo para que comece a ter uma prática de atividade física, alguma coisa prazerosa. Não precisa fazer a mesma coisa sempre, mas cada um vai desenvolver alguma coisa que goste e vai ser bom para a cabeça também. Isso claro. vai ser melhor para a vida dela, com certeza. Atividades do dia a dia, como trabalhar, por exemplo? Hoje, quanto tempo? Você sabe porque às vezes a pessoa que está ouvindo pensa em fazer, mas às vezes fica preocupada com o trabalho e esquece. A gente tem os tempos de hoje são muito cruéis, né? As pessoas esquecem de se cuidar, né? E abrem mão desse cuidar, às vezes por causa do trabalho, da família. E isso é uma coisa que não faz sentido. Precisa primeiro se cuidar para poder cuidar dos outros. Igual as mascarinhas do avião. Lá cai, coloca primeiro a sua para depois ajudar os outros. Senão você não tem como ajudar porque você mesmo não se cuidou. Em relação à vida habitual, sem ser exercício físico, como que
funciona esse retorno mais ou menos? Tem duas coisas bem interessantes para falar sobre isso, né? A primeira é que a mulher, né, que é o público que a gente está falando um pouquinho mais sobre o cuidado da mulher pós-gestacional hoje, a mulher geralmente é multitarefas, né? E ela está acostumada a cuidar. O homem não está acostumado a isso. A mulher, ela trabalha, ela cuida da casa, ela se preocupa com as crianças, leva no médico. A minha hoje mesmo já fez umas 1000 coisas, eu não estou sabendo das coisas, só confio minha parte profissional, praticamente ela me deu essa tranquilidade. Mas a mulher, de modo geral, ela faz muitas coisas. E no pós-operatório, o que eu falo para a paciente, que é muito importante ela tirar umas 2 ou 3 semanas que as coisas não têm que depender dela. Tá? Então, assim, acho que ela tem que montar uma estrutura para que as pessoas ajudem ela, porque ela vai pensar só nela nessas primeiras 2, 3 semanas de maneira geral. Outro fato interessante, esse é um ponto. O segundo é a pandemia, né? Então, não sei se você sabe, mas a pandemia, no primeiro ano, já aumentou muito o número de cirurgias plásticas nos primeiros anos de pandemia. É uma coisa que não passava de maneira alguma pela minha cabeça. Mas por quê? Porque os pacientes ficaram em casa, fizeram home office, não tinham outras oportunidades de gasto de investimento, talvez. E o home office, ele se manteve para muitas áreas ainda hoje em dia. Então, muitos pacientes estão com a possibilidade de fazer um trabalho híbrido, né? Metade home office, metade presencial. E, às vezes, mesmo essa paciente consegue negociar um trabalho de fazer 1 ou 2 semanas home office. Então, isso alavancou um pouco a cirurgia plástica, tá? Porque muitos pacientes eles esperavam as férias para fazer a cirurgia plástica e sempre um conflito familiar, né? Falando de uma cirurgia pós-gestacional, que é a minha principal paciente hoje em dia, porque a paciente deixava de viajar nas férias dela para fazer uma cirurgia. Isso impactava na família, né? E hoje em dia ela talvez não precise deixar de fazer a sua viagem nas férias e ela consegue ali tirar umas férias mais reduzidas, talvez de 1 semana, 10 dias. Com 7, 10 dias ela já consegue voltar a trabalhar mais 1 ou 2 semanas home office e depois de 2 a 3 semanas ela vai voltar presencial de maneira geral. Exatamente. Cirurgia plástica na mama perde sensibilidade depois? Bom, depende da cirurgia. Então a cirurgia plástica de mama tem 2 tipos, vamos ser mais simplistas assim, né? As cirurgias de aumento mamário, colocação de implante, por exemplo, são cortes pequenos, você toca muito pouco a glândula mamária e a chance de perder sensibilidade é muito maior. De não perder sensibilidade é muito maior. Ou seja, a chance de perder sensibilidade é muito menor. Já as mamoplastias, onde você precisa fazer o remodelamento dessa mama, você acaba tendo uma interferência maior nos tecidos mamários. Tá? Então você vai ter uma cicatriz ao redor da areola. Tudo isso aumenta um pouquinho a chance. É uma coisa frequente perder sensibilidade? Não é. Definitivamente não é. Mas pode acontecer e sempre quando a gente vai falar sobre cirurgia mamária existe o risco. Nas cirurgias de prótese, por exemplo, é mais frequente até aumentar a sensibilidade nos primeiros meses do que diminuir. E os pacientes falam, está doendo um pouco, até nas mamoplastias, às vezes falam, está doendo um pouco, está muito sensível o meu bico, a minha areola, né? E eu falo, bom, é uma alteração transitória e que se tiver que escolher, eu prefiro que aumente um pouco a sensibilidade porque eu sei que isso vai melhorar. Quando você tem uma perda parcial ou até total da sensibilidade, ela tende a melhorar até o 6º mês após a cirurgia, mas pode haver um prejuízo. Então, a gente vai dar uma ansiedade um pouquinho maior, tanto na paciente como no médico, né? A gente tenta, nessa manipulação, ser o mais conservador possível dessa sensibilidade, mas existem inúmeras variações anatômicas para esse tipo de sensibilidade, o que faz com que essa cirurgia não seja totalmente previsível do ponto de vista de sensibilidade, apesar da chance ser baixa de perder sensibilidade. Quanto maior a redução mamária e quanto maior a ascensão da areola, ou seja, quanto mais caída a mama estava e quanto mais precisa subir, maior o risco de perda de sensibilidade. Muito bem. A gente já discutiu aqui em outros podcasts também esse assunto, para a gente ir terminando aqui, mas o Brasil hoje, em relação ao mundo, né? A gente vê outros colegas que comprovaram que o Brasil é um país que é referência em cirurgia plástica. Para cirurgias pós-gestação também é uma referência mundial, também em número de pacientes. Como que o Paulo enxerga isso aí hoje? Sim, a gente tem um país que tem uma taxa de crescimento alta, né? Apesar do poder aquisitivo mais baixo que outros países, mas a gente tem o segundo mercado de cirurgia plástica no mundo, né? Só perde para os Estados Unidos, comparando aí com poderes aquisitivos de outros países muito maiores. Né? Então, realmente, a gente tem uma força, tanto um material humano para a cirurgia plástica, uma formação médica de vários profissionais muito importante,
como também um crescimento sempre muito contínuo, né, desse tipo de público, né? Então a gente tem realmente um mercado forte aí e um dos maiores do mundo mesmo. Que bom, sensacional. Moisés, aprendeu bastante aqui hoje. Obrigado, doutor. Aprendi bastante também, Paulo, obrigado. Espero que você tenha aprendido. Palavras finais, uma mensagem, um recado aí para quem está nos ouvindo, do Paulo Guimarães. O que você diria para fechar aqui o nosso bate-papo? Bom, acho que a gente pode falar sobre muitas coisas, né? Sobre preparo para engravidar, sobre alterações possíveis tratamentos. Eu acho que é um assunto muito legal, né? E o muito importante é entender realmente qual é a expectativa. Então, às vezes a mulher, ela sabe que precisa fazer alguma coisa, mas não sabe aonde ela quer chegar. Então, o paciente que vai me procurar, primeiro, tem que estar no peso legal. Quanto melhor está o seu peso, maior a sua satisfação, porque a cirurgia não é um lugar só. Então, você estar totalmente satisfeito com todas as partes do corpo, né, vai ser mais interessante do que ficar satisfeita com uma parte só. E o peso aumentado não vai mudar muito no pós-operatório, né? A gente não altera muito o peso da paciente. Em segundo lugar é isso, né? Essa conscientização que é um início de uma mudança de hábitos, né? Então, às vezes a paciente está desanimada, está mais relaxada, e depois de engravidar relaxou um pouco, ficou insatisfeita com o seu corpo e deixou desandar um pouquinho. Então, começar a se cuidar, se valorizar e depois da cirurgia, ao intensificar ainda mais isso, né, que seja um impulso à cirurgia para que ela se dedique mais a ela mesma, que ela se sinta bem, se sinta feliz. É muito gratificante ser cirurgião plástico sob esse ponto de vista. A gente vê, né, apesar de ser uma cirurgia estética, a gente vê a melhora da qualidade de vida. A qualidade de vida é saúde, então a gente fica muito satisfeito em poder ajudar toda essa população aí, principalmente que tem tantas alterações. Sensacional. Dr. Paulo Guimarães, muito obrigado. Para você que quer encontrar o Dr. Paulo, vai estar aí nas descrições como encontrá-lo, Instagram, etc. Espero que você tenha aprendido. Não se esqueça, compartilhe Líder Medicast, espalhe saúde. Paulo, sorte dos pacientes que os tem como médico. Até a próxima, Moisés. Obrigado. Valeu, Moisés. Líder Medicast. Obrigado, gente.